com o nosso convidado. O nome dele é Guilherme Porfírio Bacari. Ele é psicólogo e neuropsicólogo, formado pela Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, especializado em neuropsicologia no Instituto de Psiquiatria do Hospital da Clínica da USP. Seus campos de atuação incluem a pesquisa, psicologia clínica, neuropsicologia, psicologia comportamental e social, com idosos, e também já trabalhou em instituições referências, como a Clínica Escola da USP. Também realiza atendimento clínico privado em São Paulo e tem a sua abordagem profissional voltada à terapia cognitivo-comportamental e neuropsicológica. Em 2023, ele recebeu o prêmio Scientific Initiation da ETRI 2023, uma premiação vinculada à pesquisa científica. Então, é com muita honradez e com muita alegria que nós convidamos à tribuna o nosso palestrante da noite, Guilherme Bacari. Uma salva de palmas, por favor. O tema da palestra é envelhecimento saudável no século XXI e o papel da cognição, uma abordagem pela neuropsicologia. Eu sei que no Rotary, né, tem um grande apreço pelas profissões liberais, né? Vocês são formados de profissionais das mais diversas áreas, então vou aproveitar para apresentar um pouco a minha área também, a neuropsicologia. Esses vão ser os tópicos que a gente vai discutir hoje. Então, o que é o envelhecimento? O que significa envelhecer no século XXI no Brasil e no mundo? E aí, para falar de cognição, a gente vai explicar o que é o declínio cognitivo normal, comprometimento cognitivo leve, transtorno neurocognitivo maior, que são os quadros demenciais. E aí a gente vai falar dos 4 pilares do envelhecimento saudável. Alimentação, exercício físico. E aí o Carlos estava certíssimo em falar que vir ao Rotary te mantém saudável, pois contato social é um dos 4 pilares. E a estimulação cognitiva. Eu vou trazer um estudo para vocês, que foi apresentado agora na última Convenção Internacional de Alzheimer, que é o US Pointer. E, no fim, eu vou falar um pouco do papel da neuropsicologia sobre isso e alguns cuidados para a gente ter. Bom, então, o que é o envelhecimento? O envelhecimento já foi entendido de várias formas ao longo da história. Por exemplo, como contração do ciclo de vida, como fase final, mas hoje a gente não tem mais essa visão. O envelhecimento é simplesmente uma parte da vida. É uma parte natural do nosso desenvolvimento. E ele não tem um significado único, né? Cada um é um e é diferente. Então, envelhecer no século XXI, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ter muitos contatos, você pode ser alguém mais sozinho, você pode estar bem de saúde e você pode estar pior de saúde. Mas você vai enfrentar mudanças profundas no seu estilo de vida. Significa também enfrentar muitos desafios, tanto nessa idade, como se ver como alguém que já enfrentou muitos desafios. E significa principalmente uma necessidade de se reinventar, de criar novos vínculos e de vivenciar esse outro momento da vida, que ainda é vida. Vou trazer alguns dados aqui para vocês. Esse daqui foi um estudo internacional promovido pela Organização Mundial de Saúde, que fazia uma projeção do envelhecimento no mundo. Então, ele partia de 1950 até 2050. Se vocês forem ver, as projeções colocam uma média global ali em torno dos 70, 75 anos. Hoje, o Brasil já está alcançando essa idade média e ainda tem bastante tempo até 2050. Aqui, os dados colocam que em 2050 serão aproximadamente 2 bilhões de idosos no mundo. E nós temos presenças do governo aqui, né? Isso é muito importante, pois implica na melhor forma que a gente tem para promover o cuidado dessas pessoas. Não só em termos de saúde, mas de economia e sustentabilidade. Aqui, falando de Brasil, então, 10 anos atrás, no censo de 2010, eram 20 milhões de pessoas idosas. Hoje, no último censo, já foram contabilizadas 32 milhões de pessoas. E esse daqui é um gráfico, são 2 gráficos, na verdade, de um outro estudo da pirâmide etária do Brasil. Então, eu adoro pôr as imagens, porque fica mais fácil da gente visualizar.
Aquela ali era a pirâmide do Brasil em 1950. Imagino que alguns de vocês já estavam vivos nessa época. E essa daqui é a pirâmide de 2020. Basicamente, o que é mais importante da gente notar é a largura do meio da pirâmide e do final, que implica na quantidade de pessoas de certa faixa etária. Quanto mais para cima, mais velhas. É importante salientar também que a faixa que a gente considera, até um pouco de forma etarista, a faixa produtiva do país é a faixa central. Então a gente vai ultrapassar um momento onde a gente vai ter menos pessoas trabalhando e mais pessoas necessitando de cuidado. E um cuidado merecido, né? Porque elas passaram uma vida trabalhando para o nosso país. Esse gráfico, ele mostra as diretrizes que a gente tem para promover essa saúde para as pessoas idosas da melhor forma possível. Então, qual que é o básico desse gráfico? E eu vou explicar ele certinho. Que em cada momento da vida, você tem uma forma mais eficaz de cuidar. Esse cuidado pode ser prevenindo, como no trabalho da hepatite zero, pode ser tratando ou amenizando o estado que a pessoa já se encontra. Então, quando a pessoa tem uma alta capacidade, normalmente é melhor você prevenir as doenças crônicas, garantindo uma detecção, porque é mais caro você tratar. Conforme passa a idade da pessoa, é mais interessante você começar a reverter ou diminuir os declínios. Então, você vai tratar os agravos que a pessoa foi tendo. Mas, no fim, quando a pessoa tem uma perda mais significativa da capacidade, a gente vai começar a gerenciar ou a mitigar a situação em que ela está, buscando sempre a qualidade de vida. E isso é algo que a gente deve focar tanto na pessoa, né, no treino com ela, nas capacidades cognitivas dela, quanto no ambiente. Porque uma determinada condição de saúde não vai ser por si mesma prejudicar o bem-estar da pessoa. Vai depender da relação dela com o ambiente. Por exemplo, eu posso ter um declínio que me dificulte ler textos, por exemplo. Mas se eu tenho um amigo que possa me ajudar com isso, é diferente de alguém que não tenha. Se eu tenho recursos para me tratar, é diferente de alguém que não tem recursos. Baseado nos números, a gente vê que os idosos vão necessitar cada vez mais de cuidado e atenção à saúde. E isso de forma geral, né? E um dos pontos de atenção é a cognição. Então, acho que muitas pessoas têm medo, né, de ter algum declínio com a idade. E eu vou mostrar um pouco o que que a gente sabe que pode ajudar a prevenir. Para falar de cognição, eu vou explicar essas três condições, né, que é o declínio cognitivo normal, que acontece com a idade, transtorno neurocognitivo leve, que é um comprometimento, mas que não afeta as habilidades funcionais da pessoa, e o transtorno neurocognitivo maior, que são os quadros demenciais. Então, quando a gente fala de declínio cognitivo normal, é esperado que, quando a gente fica mais velho, a gente tenha a diminuição de algumas capacidades. O que são as capacidades cognitivas? É atenção, memória, tomada de decisão, impulsividade, inibição, coordenação, praxia. E com a idade, a nossa inteligência fluida, a memória de trabalho, as tarefas visoespaciais vão ficando um pouco mais lentas. Mas não tem um prejuízo na qualidade de vida, no bem-estar, nos hábitos e na funcionalidade. O comprometimento cognitivo é quando começa a ter um comprometimento tanto no desempenho de testes padronizados. Então, eu vou comparar o desempenho do indivíduo com a população em geral da mesma idade, e ele vai apresentar um desempenho inferior, mas ele não tem prejuízos funcionais. Normalmente, ele continua trabalhando, ele continua cuidando da família, das contas, dos amigos, atende aos eventos sociais, mas ele começa a perceber algumas dificuldades. E pode deixar o trabalho, pode começar a encontrar desculpas para não ir nos eventos. Por exemplo, um médico que começa a esquecer nome de remédios ou de receitas, ou um advogado que começa a não lembrar tão bem as leis. Ele pode, por exemplo, entrar num papel de suporte.
pode deixar de frequentar audições públicas. E aí ele pode se afastar dos amigos para não passar vergonha, talvez vergonha de esquecer uma palavra ou esquecer o nome de alguém. No transtorno neurocognitivo maior, ou nos quadros demenciais, é importante colocar que eles já retratam déficits severos na cognição. Então, a pessoa vai ter desempenhos muito inferiores e prejuízos funcionais importantes e uma alta dependência das outras pessoas. Então, nesse estado, a pessoa ela pode não conseguir mais pagar as contas de casa, esquecer, perder prazos, pode deixar de tomar os remédios dela com a frequência adequada. E é importante colocar que nesses quadros não tem uma causa única, né? Os quadros demenciais são uma síndrome que pode ter várias causas. As mais comuns são por doença de Alzheimer ou os corpúsculos de Lewy, e depois as doenças vasculares. Existem alguns fatores de risco, né? Como algum uso abusivo de algumas medicações, que podem comprometer sua cognição também. E eu sei que isso é um medo de muita gente, né? Só para deixar vocês um pouco mais tranquilos também, assusta muito, mas a prevalência não é tão grande quanto a gente costuma pensar. Aqui é um resuminho, tá, dos 4 quadros. Então, no declínio, a pessoa pode não estar tão rápida quanto na juventude, mas segue a vida normal. No comprometimento leve, ela pode ter queixas subjetivas de esquecimento ou de alguma outra função cognitiva, mas isso não afeta a sua qualidade de vida de modo geral, não tem os prejuízos funcionais, só um desempenho um pouco inferior nos testes. E nos transtornos neurocognitivos maiores tem um prejuízo expressivo. Tem perda da funcionalidade e dependência das outras pessoas. Eu coloquei a mesma foto nas 3, porque tem um detalhe importante também. Nesses quadros todos, não é algo que a gente pode olhar para a pessoa e dar um diagnóstico para ela. Você pode ver um amigo seu, conversar com ele e voltar para casa falando: Nossa, o João estava tão bem, né? Fazia tempo que eu não via ele, e ele estar com um quadro de comprometimento, por exemplo, ou até com um quadro demencial. Se a pessoa vai lembrar do que você comentou com ela ou não, são as pessoas mais próximas que vão perceber. Quem convive com ela no dia a dia e até a própria pessoa. E aí nos fica a pergunta como envelhecer com saúde. Os 4 pilares do envelhecimento saudável vão envolver hábitos e estilo de vida. Então, alimentação, exercício físico, contato social. Nossa, já estão fazendo 2 coisas aqui, né? E a estimulação cognitiva. 3 coisas. E um eixo transversal é cuidar da própria saúde, né? Então, você pode ter uma alimentação ótima, um exercício físico perfeito, contato social, estimulação cognitiva, mas você ainda assim pode adoecer, e se você não cuidar da saúde e frequentar o médico, tomar os remédios, esse vai ser um eixo transversal. Como vocês não são obrigados a acreditar em mim, eu trouxe esse estudo que foi apresentado na última Conferência Internacional do Alzheimer, em Toronto, que vai trazer esses 4 pilares. Como é que funcionou esse estudo? Eles pegaram um grupo de aproximadamente 2.000 pessoas entre 60 e 79 anos que tinham risco aumentado para demência. Então já era uma população de risco. Eles eram, além disso, sedentários, tinham uma dieta que não era ótima e mais 2 fatores de risco, como o histórico familiar ou o sexo. Por exemplo, pessoas do sexo masculino são mais propensas. Enfim, eles pegaram esse grupo e fizeram algumas intervenções. Uma era uma intervenção orientada, onde você tinha encontros regulares e promovia ativamente o exercício físico, a nutrição, desafios cognitivos de estimulação, oportunidades de socialização. Então, os agentes da pesquisa iam lá e ativamente promoviam o ensino e as intervenções. Na intervenção autoguiada, isso ficava a cargo dos próprios participantes. Então, sozinhos, eles iam atrás de cuidar da saúde com uma orientação mínima. E no terceiro grupo era o grupo controle, que não recebeu intervenção, só a testagem. E aí, o que esse estudo fez foi medir a cognição dessas pessoas antes, no meio e no fim do estudo. E aí eles determinaram esse gráfico aqui. Para vocês entenderem, o que esse gráfico está dizendo? É o tempo de duração do estudo, no eixo X,
de 2 anos. E no eixo Y, você tem um score geral da melhora da cognição. As duas linhas são as linhas tanto da intervenção guiada quanto da intervenção autoguiada. E o que o gráfico está mostrando é que os dois grupos que trabalharam exercício físico, trabalharam nutrição, tiveram contato social e estimularam a cognição, tiveram uma melhora geral no nível de cognição, né? Na preservação da capacidade deles. E o que isso significa? Que eles tinham um nível de funcionamento 2 anos mais novo do que a idade cronológica deles. Ou seja, uma mudança de estilo de vida que agrupe esses 4 elementos seria como se ela te mantesse 2 anos mais novo do que a sua idade cronológica, em comparação a um grupo que já estava propenso a adoecer, mas que não fez as intervenções. Isso é muita coisa. Imagino onde vocês estavam 2 anos atrás. E imagina como se você estivesse hoje nesse nível, assim. Enfim, qual que é o papel do meu trabalho, né, da neuropsicologia nisso tudo? Então, a neuropsicologia é uma ciência que é uma vertente da psicologia e estuda a relação entre o cérebro, a cognição e o comportamento, que vai tentar entender o ser humano dessa forma. Então, o que que a gente faz? Os meus pacientes chegam para mim, né, e costumam falar assim: Guilherme, eu tô me esquecendo de algumas coisas, não estou mais prestando tanta atenção. Será que eu estou com algum problema? E a minha tarefa é auxiliar a pessoa a descobrir se ela tem algum problema na cognição ou não. Então, o que a gente faz é como se fosse tirar uma foto da atenção, da memória, da inteligência. E para isso, a gente usa 4 tarefas, né? 4 pilares também. Os testes estruturados, que vão comparar a pessoa com a vida dela e com as outras pessoas. A gente analisa o comportamento do indivíduo, analisa a história de vida e os questionários. Então, por exemplo, pensando em história de vida, se a pessoa começou a esquecer alguma coisa agora, ou se ela sempre foi uma pessoa distraída, vai ser muito diferente. E aí, a partir disso, a gente faz um diagnóstico, que a gente trabalha muito com médicos. Não vai dar para vocês lerem, mas esse daqui é um trabalho que eu fiz. Foi a minha monografia de conclusão de curso, lá no Hospital das Clínicas, quando eu fiz minha especialização. Era se o treino cognitivo funciona como estratégia da manutenção da cognição em idosos saudáveis. Ou seja, aquela pesquisa foi com pessoas que eram saudáveis, mas eram propensas a adoecer. E se eu já for saudável, se eu estiver bem? A resposta é que o treino cognitivo pode ajudar a manter as capacidades que são treinadas. Então, se eu treino em atenção, eu vou melhorar em atenção. Se eu treino em memória, eu vou melhorar em memória. Não tem tanto uma generalização. Por exemplo, se eu treinasse memória, talvez a pessoa melhorasse em outras funções, mas não é o caso. Ou seja, quando você estimula a cognição, você tem que estimular tudo. Não adianta focar em uma coisa só. Vou contar uma história rápida que, na verdade, é o que me motivou a fazer essa pesquisa. Eu sou muito grato aos meus avós e a minha avó, ela todo dia ela faz a palavra cruzada do jornal. E eu ficava pensando, nossa, mas será que isso nos ajuda mesmo, né? Porque a gente tem essa ideia de que se eu fizer a palavra cruzada, tá bom. A resposta é que você vai ficar melhor em palavra cruzada, mas que para você ficar bom na vida mesmo, no dia a dia, no que você precisa fazer, você precisa treinar individualmente. Por exemplo, se eu faço palavra cruzada, não vai me ajudar muito a lembrar ou esquecer dos nomes dos meus amigos ou das tarefas que eu preciso fazer. Enfim, então depois do diagnóstico, o outro papel da neuropsicologia é a reabilitação. Alguns dos meus pacientes realmente têm déficits importantes e para isso a gente faz um trabalho de reabilitação, de remediar esses déficits, em 2 pilares dessa vez. Então, um é a estratégia, que é você usar técnicas de comportamento e recursos externos, como um relógio, um alarme, um calendário, para lembrar. E outro é o treino de memória efetivo, que seria, por exemplo, eu falar aqui algumas palavras para vocês, claro que de uma forma mais estruturada, e pedir para vocês recordarem elas. É exercitar a memória. E aí, na clínica onde eu trabalho, a gente faz isso tanto em grupo quanto de forma individual. Vai depender do que é melhor para cada caso. As pessoas são um pouco
céticas ou reticentes quando é treino em grupo, mas eu acho sempre melhor, não sempre, né, mas a maioria das vezes, porque você tem um contato social com outras pessoas. Para terminar, eu quero dizer que é sempre importante, né, a gente buscar uma postura ativa com perseverança e esperança. Porque não importa na fase da vida que a gente está, é importante a gente sempre buscar o nosso melhor para a gente e para as outras pessoas e ter uma esperança para um futuro melhor. É isso, gente. Obrigado.